Você sabia que existe um país na África onde o serviço militar obrigatório pode durar a vida inteira? Um lugar onde a beleza das mulheres é tão marcante que chama a atenção do mundo todo, mas que ao mesmo tempo é um dos países mais isolados e misteriosos do planeta? Estou falando da Eritreia, uma nação que pouquíssimas pessoas conhecem de verdade, mas que guarda segredos absolutamente fascinantes. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente sua visão sobre este país africano. A Eritreia não é apenas mais um país no mapa da África. É uma terra de contrastes extremos, onde a beleza natural e humana convive com uma das histórias políticas mais controversas do continente. As mulheres eritreias são frequentemente descritas como algumas das mais belas do mundo, com traços únicos que mesclam características africanas e do Oriente Médio, resultado de séculos de misturas culturais. Mas a beleza é apenas a ponta do iceberg quando falamos deste país. Localizada no chifre da África, a Eritreia faz fronteira com o Sudão, a Etiópia e o Djibouti, além de ter uma extensa costa no Mar Vermelho. Essa posição estratégica tornou o país um ponto de interesse histórico para diversas potências ao longo dos séculos. Mas o que realmente acontece dentro de suas fronteiras permanece um mistério para a maior parte do mundo. A capital, Asmara, é considerada uma das cidades mais limpas e organizadas de toda a África. Com sua arquitetura Art Deco preservada da época colonial italiana, caminhar por Asmara é como voltar no tempo. Os prédios coloridos, as ruas largas e arborizadas e o estilo de vida tranquilo contrastam drasticamente com a realidade política do país. É uma cidade que parece congelada nos anos 50, e isso não é exagero. Mas voltando às mulheres eritreias, o que as tornam tão especiais? A genética desempenha um papel fundamental. A Eritreia está situada em uma região onde diferentes grupos étnicos se encontraram ao longo de milênios. Os principais grupos incluem os Tigrinha, os Tigre, os Sarro, os Afar e outros. Cada um trouxe suas características físicas únicas, criando uma diversidade impressionante. As mulheres eritreias frequentemente possuem pele de tonalidade que varia do marrom claro ao escuro profundo, olhos expressivos, traços faciais delicados e cabelos naturalmente encaracolados ou lisos. A cultura eritreia valoriza enormemente a modéstia e a dignidade feminina. As mulheres usam roupas tradicionais lindíssimas, especialmente o traje chamado Zúria, um vestido branco de algodão fino bordado com cores vibrantes nas bordas. Durante casamentos e celebrações, os trajes se tornam ainda mais elaborados, com joias de ouro e prata que são passadas de geração em geração. Agora, se você está gostando deste conteúdo e quer descobrir mais fatos impressionantes sobre a Eritreia, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal. Isso é extremamente importante para que eu possa continuar trazendo histórias incríveis como esta para você. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Sério, seu apoio faz toda a diferença para o crescimento deste canal. A história da Eritreia é uma saga de resistência e luta que poucos países podem igualar. Durante décadas, a Eritreia lutou pela independência da Etiópia em uma das guerras mais longas da África moderna. O conflito começou em 1961 e só terminou em 1991, quando a Eritreia finalmente conquistou sua independência. Foram 30 anos de guerra brutal que deixaram marcas profundas na sociedade. O que muitos não sabem é que durante essa guerra de independência, as mulheres eritreias desempenharam um papel absolutamente crucial. Estima-se que cerca de 30% dos combatentes da Frente de Libertação eram mulheres. Elas não apenas lutaram lado a lado com os homens, mas também assumiram posições de liderança, operaram equipamentos pesados e participaram das decisões estratégicas. Essa participação massiva das mulheres na guerra moldou a sociedade eritreia de uma forma única na África. Após a independência, a Eritreia teve um breve período de otimismo. O país foi oficialmente reconhecido em 1993, tornando-se uma das nações mais jovens da África. Mas logo surgiram novos desafios. Em 1998, uma disputa de fronteira com a Etiópia escalou para um conflito armado devastador que durou até 2000.
Estima-se que 70 mil pessoas morreram nesta guerra, e as relações entre os dois países permaneceram tensas por quase 2 décadas. A Eritreia possui um dos sistemas de governo mais fechados do mundo, frequentemente comparado à Coreia do Norte. O país é governado por Isaías Afewerki desde a independência em 1993, tornando um dos líderes que está há mais tempo no poder em todo o mundo. Não houve eleições nacionais desde então, e a Constituição aprovada em 1997 nunca foi implementada. A liberdade de imprensa é extremamente restrita, e organizações internacionais de direitos humanos frequentemente classificam a Eritreia como um dos piores países do mundo em termos de liberdades civis. O serviço militar obrigatório é talvez o aspecto mais controverso da vida na Eritreia. Oficialmente, deveria durar 18 meses, mas na prática, muitos eritreus servem indefinidamente, às vezes por décadas. Tanto homens quanto mulheres são convocados, geralmente aos 18 anos, e são designados para trabalhos militares ou civis conforme as necessidades do governo. Esse sistema levou a uma das maiores crises de refugiados da África, com centenas de milhares de eritreus fugindo do país ao longo dos anos. Mas nem tudo na Eritreia é sombrio. O país possui uma riqueza cultural extraordinária. 9 grupos étnicos diferentes coexistem, cada um com suas próprias línguas, tradições e costumes. As línguas oficiais incluem o tigrinha, o árabe e o inglês, mas muitas outras línguas são faladas em todo o território. Essa diversidade linguística é celebrada, e o governo promove a educação em várias línguas nas escolas primárias. A culinária eritreia é outra joia escondida que merece atenção. O prato nacional é o injera, um pão fermentado esponjoso feito de tefe, um grão antigo nativo da região. O injera serve como prato e talheres ao mesmo tempo. As pessoas colocam vários ensopados e molhos em cima dele e usam pedaços do próprio injera para pegar a comida. Os pratos típicos incluem zigne, um ensopado de carne picante, shiro, um molho de grão de bico e diversos pratos vegetarianos que refletem os períodos de jejum da Igreja Ortodoxa Eritreia. Falando em religião, a Eritreia é dividida quase igualmente entre cristãos ortodoxos e muçulmanos sunitas, com pequenas minorias de católicos e protestantes. Essa divisão religiosa poderia ser fonte de conflito, mas historicamente, os eritreus conseguiram manter uma convivência relativamente pacífica entre diferentes fés. Mesquitas e igrejas frequentemente ficam lado a lado nas cidades eritreias, e não é incomum ver cristãos e muçulmanos participando de celebrações uns dos outros. A arquitetura de Asmara merece um capítulo próprio. Durante a ocupação italiana, que durou de 1882 até 1941, os colonizadores construíram extensivamente na capital. Mas foi durante o regime fascista de Mussolini, nas décadas de 1920 e 1930, que Asmara recebeu seu caráter único. Arquitetos italianos usaram a cidade como um laboratório para experimentação modernista, criando prédios futuristas, cinemas Art Deco, postos de gasolina em forma de aviões e muito mais. O resultado é que Asmara possui a maior coleção concentrada de arquitetura modernista do mundo. Em 2017, a Unesco reconheceu isso, ao declarar Asmara como Patrimônio Mundial. Caminhar pelas ruas da capital é uma experiência surreal, como estar em um museu a céu aberto de design italiano dos anos 30. O cinema Impero, a Fiat Tagliero, que parece um avião pronto para decolar, e a Catedral Católica de Asmara são apenas alguns dos marcos arquitetônicos impressionantes. Mas por que um país tão isolado conseguiu preservar tão bem sua arquitetura? A resposta está justamente no isolamento. Enquanto outras cidades africanas passaram por modernização rápida e muitas vezes caótica nas últimas décadas, Asmara permaneceu relativamente intocada. A falta de desenvolvimento econômico significativo, embora seja um problema em muitos aspectos, inadvertidamente protegeu o patrimônio arquitetônico da cidade. A costa eritreia no Mar Vermelho é outro tesouro escondido. Com mais de 1.000 quilômetros de litoral e centenas de ilhas, incluindo o arquipélago de Dahlak, a Eritreia possui alguns dos recifes de coral mais pristinos e intocados do mundo. As águas cristalinas abrigam uma biodiversidade marinha extraordinária, com mais de 1.000 espécies de peixes e mais de 200 espécies de corais. Para mergulhadores, este é um dos últimos paraísos inexplorados do planeta.
As Ilhas Dahlak, em particular, são um mundo à parte. Apenas algumas das mais de 200 ilhas são habitadas, principalmente por pescadores e suas famílias. A vida nestas ilhas segue ritmos ancestrais, praticamente inalterada há séculos. Durante o período italiano, as ilhas foram usadas como local de exílio para prisioneiros políticos, e algumas das antigas prisões ainda podem ser vistas em ruínas. A economia eritreia enfrenta desafios imensos. Sanções internacionais, isolamento diplomático e políticas econômicas restritivas limitaram severamente o desenvolvimento. A maioria da população ainda depende da agricultura de subsistência e a mineração está se tornando cada vez mais importante. Depósitos significativos de ouro, cobre, zinco e potássio foram descobertos, atraindo interesse internacional, embora as questões de direitos humanos compliquem os investimentos estrangeiros. O sistema educacional eritreu tem aspectos interessantes. A educação primária é obrigatória e gratuita, e o país alcançou taxas de alfabetização relativamente altas, considerando seus desafios econômicos. No entanto, o fato de que o último ano do ensino médio é realizado em campos de treinamento militar gera controvérsias. Os estudantes devem ir para o campo de Saúa, onde combinam educação acadêmica com treinamento militar básico. As tradições de casamento na Eritreia são elaboradas e variam entre diferentes grupos étnicos e religiosos. Nos casamentos cristãos ortodoxos, as celebrações podem durar dias, com rituais complexos que incluem a negociação do dote, cerimônias religiosas longas e festas enormes onde comunidades inteiras participam. As noivas usam vestidos brancos bordados à mão, que levam meses para serem confeccionados, e as joias usadas frequentemente representam a riqueza acumulada de várias gerações. Nos casamentos muçulmanos eritreus, embora diferentes em detalhes rituais, a grandiosidade e a importância comunitária são igualmente impressionantes. A música tradicional, realizada com instrumentos como o krar, uma lira de 5 ou 6 cordas, e o quebero, um grande tambor, cria atmosferas festivas únicas. As danças tradicionais variam de região para região, cada uma contando histórias através de movimentos cuidadosamente coreografados. A música eritreia é uma fusão fascinante de influências africanas, árabes e até mesmo italianas. O estilo musical mais popular é chamado de Giwaila, caracterizado por batidas rápidas e ritmos dançantes que fazem qualquer pessoa querer se mexer. Durante a Guerra de Independência, a música serviu como ferramenta de resistência e união, com canções que contavam histórias de heroísmo e sofrimento. Hoje, artistas eritreus na diáspora mantêm viva essa tradição musical, misturando sons tradicionais com elementos modernos de jazz, reggae e música eletrônica. O café desempenha um papel central na cultura social eritreia. A cerimônia do café é um ritual elaborado que pode durar horas e representa hospitalidade e comunidade. A anfitriã torra os grãos de café verde em uma panela sobre brasas, enchendo o ambiente com um aroma incrível. Depois, os grãos são moídos à mão e preparados em uma jebena, uma chaleira de barro tradicional. O café é servido em 3 rodadas, cada uma com um nome específico: Awel, Kalai e Bereka. Recusar participar desta cerimônia é considerado extremamente rude. A relação da Eritreia com seus vizinhos sempre foi complicada. Além do conflito histórico com a Etiópia, o país também teve tensões com o Djibouti sobre disputas territoriais. No entanto, em 2018, algo surpreendente aconteceu. O novo primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, estendeu a mão para a Eritreia, propondo paz. Isaias Afwerki aceitou, e os 2 países assinaram um acordo histórico que encerrou oficialmente 2 décadas de impasse. Este gesto rendeu a Abiy Ahmed o Prêmio Nobel da Paz em 2019. Mas a paz prometida trouxe mudanças reais para os eritreus comuns? A resposta é complicada e reveladora sobre a verdadeira natureza do país. Apesar do acordo de paz, pouca coisa mudou internamente na Eritreia. As fronteiras foram reabertas brevemente, mas logo fecharam novamente. O serviço militar indefinido continua. A imprensa permanece amordaçada.
Muitos analistas acreditam que o governo eritreu usou a paz como uma forma de aliviar pressões internacionais sem implementar reformas reais. Para os cidadãos comuns, a vida continuou tão difícil quanto antes. A diáspora eritreia é enorme em relação à população do país. Estima-se que mais de 1 milhão de eritreus vivam fora de seu país natal, em lugares como Sudão, Etiópia, Israel, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Suécia, Alemanha e muitos outros. Essa diáspora é extremamente ativa e dividida. Alguns apoiam fervorosamente o governo, organizando eventos culturais e arrecadando fundos através de um imposto controverso de 2% sobre rendimentos que o governo cobra de todos os cidadãos eritreus no exterior. Outros formam grupos de oposição, denunciando abusos de direitos humanos e lutando pela mudança democrática. As remessas enviadas pela diáspora são absolutamente vitais para a economia eritreia. Muitas famílias dentro do país dependem completamente do dinheiro enviado por parentes no exterior para sobreviver. Essas transferências representam uma porcentagem significativa da economia nacional, embora números exatos sejam difíceis de obter devido à falta de transparência do governo. O sistema de saúde na Eritreia mostra tanto conquistas quanto desafios. Após a independência, o governo fez esforços significativos para expandir o acesso à saúde básica, especialmente em áreas rurais. Campanhas de vacinação alcançaram taxas impressionantes e a mortalidade infantil diminuiu consideravelmente. No entanto, a falta de recursos, equipamentos modernos e profissionais qualificados continua sendo um problema sério. Muitos médicos e enfermeiros eritreus fugiram do país, criando uma escassez crítica de pessoal médico. A vida selvagem da Eritreia é surpreendentemente rica, considerando o clima árido de grande parte do território. O país abriga elefantes africanos, leopardos, hienas, gazelas, avestruzes e uma variedade impressionante de aves migratórias que usam a costa do Mar Vermelho como rota entre África e Ásia. O Parque Nacional Semenaui Barre, nas Terras Altas, protege ecossistemas únicos de floresta nublada. Infelizmente, décadas de guerra e falta de recursos dificultaram os esforços de conservação. As terras altas da Eritreia têm um clima surpreendentemente agradável. Enquanto as áreas costeiras são extremamente quentes e áridas, as regiões montanhosas ao redor de Asmara desfrutam de temperaturas amenas o ano todo. Durante a época colonial, os italianos chamavam Asmara de Piccola Roma, a Pequena Roma, não apenas pela arquitetura, mas também pelo clima mediterrâneo. Esta diferença climática cria uma diversidade de paisagens fascinante, de desertos escaldantes a montanhas verdejantes em distâncias relativamente curtas. O sistema de transporte na Eritreia é um desafio. Poucas estradas são pavimentadas e muitas áreas rurais permanecem inacessíveis durante a estação chuvosa. Existe uma ferrovia histórica que conecta Asmara ao porto de Massaua, construída pelos italianos no final do século XIX. Esta linha férrea é uma maravilha da engenharia, serpenteando por montanhas através de túneis e sobre pontes espetaculares. Embora tenha sido destruída durante a Guerra de Independência, foi meticulosamente reconstruída e hoje funciona principalmente como atração turística e símbolo de orgulho nacional. Massaua, o principal porto da Eritreia, é uma cidade fascinante por si só. Situada em 2 ilhas no Mar Vermelho, Massaua foi historicamente um importante centro comercial, controlado por diversos poderes ao longo dos séculos, incluindo otomanos, egípcios e italianos. A arquitetura da cidade reflete essa história multicultural, com edifícios de coral esculpido, mesquitas antigas e estruturas coloniais. Durante a Guerra de Independência, Massaua sofreu bombardeios devastadores e muitos edifícios históricos ainda mostram as cicatrizes do conflito. O artesanato eritreu é outro aspecto cultural notável. Tecelagem tradicional produz tecidos lindos com padrões geométricos complexos. Trabalhos em couro, cestaria, cerâmica e joalheria em prata são produzidos usando técnicas transmitidas através de gerações. Nos mercados de Asmara e outras cidades, é possível encontrar esses produtos artesanais, cada peça contando uma história de tradição e habilidade. A situação dos direitos humanos continua sendo a questão mais preocupante sobre a Eritreia.
Relatórios de organizações internacionais documentam prisões arbitrárias, desaparecimentos forçados, tortura e ausência de devido processo legal. Jornalistas, líderes religiosos, políticos da oposição e até mesmo cidadãos comuns que expressam críticas ao governo podem ser detidos indefinidamente sem acusações formais. As condições nas prisões são descritas como extremamente duras, com relatos de detentos mantidos em contêineres metálicos sob calor escaldante. Apesar de todos esses desafios, o espírito do povo eritreu permanece resiliente, moldado por décadas de luta e sobrevivência. As celebrações de independência a cada 24 de maio mostram um orgulho nacional profundo. Durante este feriado, as ruas se enchem de pessoas vestindo as cores da bandeira nacional, verde, azul e vermelho. Desfiles militares, apresentações culturais e festas comunitárias acontecem por todo o país. Para muitos eritreus, especialmente aqueles que lutaram na Guerra de Independência, este dia representa o ápice de sacrifícios inimagináveis. A juventude eritreia enfrenta um dilema existencial. Crescendo em um país com oportunidades limitadas e serviço militar indefinido esperando por eles, muitos jovens veem a emigração como única opção viável. A jornada para fora do país é extremamente perigosa. Milhares tentam cruzar o deserto do Sudão, arriscando morte por desidratação, ataques de bandidos ou captura por traficantes de pessoas. Outros tentam atravessar o mar Mediterrâneo em embarcações precárias e muitos perecem no caminho. As histórias de refugiados eritreus estão entre as mais trágicas da crise migratória global. No entanto, não todos os eritreus querem deixar seu país. Muitos sentem um apego profundo à terra de seus ancestrais e mantêm esperança de que mudanças virão. Pequenos empresários continuam abrindo cafés e lojas em Asmara. Fazendeiros continuam cultivando sorgo, tefe e vegetais nas terras altas. Pescadores continuam lançando suas redes no Mar Vermelho. A vida continua, mesmo sob circunstâncias difíceis. A questão da identidade nacional é complexa na Eritreia. O país deliberadamente cultiva uma identidade eritreia unificada que transcende divisões étnicas e religiosas. Durante a luta pela independência, combatentes de todos os grupos étnicos lutaram lado a lado, criando laços que o governo atual tenta preservar e fortalecer. O lema nacional, encontrado em moedas e documentos oficiais, é escrito em 3 escritas diferentes: GES para tigrínia, alfabeto latino para inglês e alfabeto árabe para árabe, simbolizando a diversidade do país. O potencial da Eritreia é inegável. O país possui recursos minerais valiosos, uma costa estratégica, uma população educada e resiliente e um patrimônio cultural rico. Se as questões de governança e direitos humanos fossem resolvidas, a Eritreia poderia prosperar. O Mar Vermelho está se tornando cada vez mais importante para o comércio global, e a posição da Eritreia poderia transformá-la em um hub regional. O turismo, especialmente ecoturismo e mergulho, poderia gerar receitas significativas se o país se abrisse mais. As mulheres eritreias, sobre as quais falamos no início, continuam sendo uma força impressionante na sociedade. Além de sua beleza reconhecida mundialmente, elas são educadoras, médicas, advogadas, empresárias e líderes comunitárias. A experiência de lutar pela independência emancipou muitas mulheres de papéis tradicionais restritos. Embora o país ainda tenha um longo caminho a percorrer em termos de igualdade de gênero, as mulheres eritreias conquistaram um espaço na sociedade que é notável para a região. As celebrações de casamento cristão ortodoxo eritreu podem custar o equivalente a anos de salário para uma família média. Este é um investimento que as famílias fazem voluntariamente porque o casamento representa não apenas a união de 2 indivíduos, mas a conexão de 2 famílias inteiras e suas redes sociais. O prestígio social e a honra familiar estão intrinsecamente ligados à grandiosidade da celebração. A literatura eritreia, embora menos conhecida internacionalmente, existe em várias línguas e explora temas de guerra, exílio, identidade e esperança. Escritores eritreus na diáspora publicam obras que oferecem perspectivas únicas sobre a experiência de deixar a pátria e construir novas vidas em terras estrangeiras, enquanto carregam memórias e conexões com um país que continua mudando à distância.
O futuro da Eritreia permanece incerto. O presidente Isaías Afewerki está envelhecendo e não há sucessor claro ou processo de transição estabelecido. Alguns especulam que sua eventual saída poderia abrir portas para reforma, enquanto outros temem instabilidade ou continuação do status quo sob nova liderança. A comunidade internacional observa com interesse misto, com preocupação, reconhecendo que mudanças na Eritreia teriam implicações para toda a região do Chifre da África. Então, o que podemos concluir sobre este país extraordinário e enigmático? A Eritreia é uma terra de paradoxos profundos. É um país onde beleza natural e humana coexistem com realidades políticas duras, onde orgulho nacional intenso convive com uma crise de refugiados massiva, onde arquitetura deslumbrante contrasta com infraestrutura decadente, onde tradições ricas são mantidas mesmo enquanto jovens fogem em busca de futuro melhor. As mulheres eritreias, com sua beleza marcante e força interior, simbolizam tanto o potencial quanto os desafios do país. Elas carregam a herança de guerreiras que lutaram pela liberdade, mas também enfrentam limitações impostas por um sistema político rígido. Elas preservam tradições culturais enquanto sonham com oportunidades além das fronteiras nacionais. A história da Eritreia nos lembra que liberdade e independência são conceitos complexos. O país lutou durante 3 décadas pela independência da Etiópia, sacrificando centenas de milhares de vidas. Mas a independência conquistada não trouxe automaticamente a liberdade individual ou prosperidade que muitos esperavam. Esta é uma lição importante sobre a diferença entre soberania nacional e direitos individuais, entre libertação e liberdade genuína. Mas isso é tudo. O que mais pode ser revelado sobre os mistérios da Eritreia e outros lugares fascinantes do mundo? Descubra nos próximos vídeos. Se este conteúdo agregou valor para você, deixe um valeu demais aqui embaixo. Sua ajuda financeira permite que este canal continue trazendo histórias incríveis e revelações que você não encontra em nenhum outro lugar. O apoio de vocês é o que nos leva mais longe. A Eritreia continua sendo um dos países mais fechados e menos compreendidos do planeta, mas talvez essa seja precisamente a razão pela qual merece nossa atenção. Em um mundo cada vez mais conectado e homogeneizado, lugares que mantêm mistério nos lembram que ainda há muito a descobrir e entender. Obrigado por assistir.